Você teve na escola dominical neste domingo? Se você teve, você teve uma oportunidade maravilhosa de entender, ou pelo menos passar por perto de um entendimento que precisa estar enraizado na sua conduta em Cristo Jesus. A sua conduta ética é muito importante você levar em consideração especificamente nesse ponto de vista. E para ser um pouco assim mais direto, influenciado pelos textos exibidos, eu quero chamar a sua atenção para analisar isso comigo de uma maneira muito discreta, né, e observadora. Por exemplo, aqui, Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meu discípulo. Porque a realidade do ensino é formar um aluno apto e eficaz. Isso é notório. A outra parte do ensino é a permanência do aluno dentro daquilo que ele aprendeu. Então, para Jesus dar esse tipo de informação, claro, se vós credes em mim e permanecerdes nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meu discípulo. Ou de fato, em verdade, será meu discípulo. E o interessante desse ponto que eleva o sentido real de eu estar com você nessa observação, no capítulo número 7 de João, eu fico obstinado quando eu ouço coisas completamente diferentes do que ele disse aqui. No capítulo de João 7, João no capítulo 7, e o versículo de número 16 e 17, Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerás se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Entra aqui um assunto completamente proibido de questão. Estamos falando de Jesus, estamos falando do dito dele, estamos falando da maneira dele dizer e a confirmação que ele diz. Se alguém quiser de fato, fazer a vontade dele, Deus que o enviou, essa é a intenção, né? Esse sim vai ter que fazer do mesmo modelo. E se alguém quiser, olha o 17, afirmando, se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, pela mesma forma, pela mesma maneira, então, presta atenção, pela mesma doutrina, pela mesma forma e pelo mesmo jeito, esses serão, de fato, meus discípulos. Observa que quando ele diz que você vai ter um discernimento, que ele diz aqui, dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Por quê? Quem fala de si mesmo, olha o 18 respondendo e confirmando, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. E o que me chama a atenção aqui, eu deixei marcado, foi o fato de que, quer dizer, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas, olha aqui, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Existe muita situação que eu quero dizer logo e aplicar de uma maneira muito direta, que tem pessoas que, na verdade, vai fazer alguma coisa para alguém, mas ele primeiro quer se exibir.
Ele primeiro quer se aparecer. Ele quer se dar por visto, por conhecido, né? Então, está óbvio que esse, na verdade, ele não está buscando a glória daquele que enviou. Você conhece comercial, os anúncios de várias empresas, e se eles não falam da empresa, e sim dele, por exemplo, o Sistema Rede Globo de televisão, Record e muitas outras emissoras, ela exibe uma programação. E ela tem por direito de exibir a programação. Mas nada. Desde que a programação, ela se revela. Mas existem pessoas que querem fazer uma apresentação de uma publicação, de uma empresa, mas primeiro ele quer se ressair. Eu sou, nós somos. Não, não é isso. É diferente. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Se você vem falar em nome de Jesus Cristo, o assunto é outro. É só Jesus que salva, batiza e liberta. Jesus Cristo, ele desencadeia os encarcerados, quebra as suas algemas e muda a conduta do cidadão. Evidentemente, nós podemos dizer que ele primeiro muda a vida do cidadão, transforma o cidadão e as correntes são desatadas, são quebradas os grilhões. É muito tendencioso ter uma grande formalidade de explicar ou de comparar isso aqui com a vida sua no seu trabalho. Se você é um homem que representa uma empresa, você tem que estar enquadrado, vestido de uma perfeição que é a empresa que exige, não você que existe. Barba cortada, unha cortada, tudo aprumado, bem cheiroso, isso é o modelo, isso é o modelo da empresa. Bigode feito, barba tudo direitinho, tudo ajustado, direitinho, se endireita. Se endireita, porque é a imprensa que quer você. Então, se você estiver fora do perfil, já viu aquela ideia tal pai, tal filho, tal filho, tal pai? Isso é quando um filho traz a essência do caráter do seu pai. Isso é quando um filho traz a essência do caráter da sua empresa. Então, é desse jeito que nós entendemos. Então, olhando aqui, e eu fiquei entusiasmado, embora que a lição ela tenha um perfil de apresentar a Bíblia, né? E ela, muitas das vezes, ou o professor, ou o palestrante, de querer dar uma saidinha para mostrar o ministério. Eu congrego no ministério, aí eu vou dizer, nós que somos. Isso tem uma ressalva positiva e uma ressalva negativa. Entendeu? Por quê? Por que negatividade? Porque aquele que fala de si mesmo busca a sua glória. Você está me entendendo? Aquele que fala de si mesmo busca a sua glória. E é nisso que entra a brecha para o adversário. Vamos voltar aqui no livro de Gênesis e você vai ver uma coisa interessante, que a serpente pergunta a Eva: assim disse Deus, não comer de toda a árvore do jardim? A pergunta gera uma resposta. Entende? Não, podemos comer de todas, mas daqui nessa não podemos tocar nem comer, porque no dia que comer vamos morrer. A curiosidade da serpente já se amadurece. Que, em primeiro lugar, digo eu pensando, e é um risco pensar assim, porque era a observação da serpente. Observava que eles iam e vinham e não tocavam, não mexia naquilo. Entende? Mas agora temos uma resposta, porque ela disse, não, aqui nós podemos comer de tudo, é abertamente livre para a nossa alimentação e nosso divertimento, nosso lazer, mas ali a gente não podemos entrar. Ali não podemos mexer, não podemos comer, porque no dia que comer, disse Deus, nós vamos morrer. Aí a serpente entra e revela uma coisa que estava fora do conhecimento deles. Verdade é que vocês não vão morrer. Verdade é que Deus sabe que no dia que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos
e vocês serão como eles, conhecedores do bem e do mal. Agora, pense comigo aqui, volte para nós, e vamos entender quantas pessoas tem que são conhecedoras dos perigos, dos problemas que o mundo nos oferece. Quantos deles conseguem se desviar? Quantos deles conseguem sair andando e saindo do perigo? Quantos? Hein? Observe quantos conseguem sair, se desviar, mesmo sabendo. Então, interessante que depois que a mulher enxerga que aquela árvore era boa na produção do seu fruto, e o seu fruto era digno, apetitoso, e ela toma do fruto, porque ela raizou-se de que ali daria conhecimento, e ela queria ter um contato específico com aquilo. É só você, eu estou usando minhas interpretações, quando você tem uma análise de que entenda, aquele que quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, se você conhece um caminho e você anda naquele caminho, você vai saber se você está fazendo a vontade de Deus ou dos homens. Presta atenção nisso. É só assim que você vai entender. Quando fica tudo escuro, observe, quando está tudo escuro, você não tem uma visão específica. Mas quando está claro, você enxerga com nitidez, com perfeição. E começa a fazer avaliações de diversas formas e maneiras. E disse então, não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observam a lei, por quê? Procurais matar-me. Vem de novo para você entender. Olha Jesus dizendo no verso de número 19. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? Se você observar a questão da lei, Jesus respeitou todas elas. Agora tentam nos pôr ou nos agregar um outro fardo que nem eles conseguem carregar. Se eles não conseguem, que recebeu a tábua da lei, receberam a regra da lei, estabeleceram a regra, criaram o sistema e não conseguem andar nele, por que vai querer que eu ande? Eles não podem. Então Jesus disse de uma maneira clara que falam de si mesmo, busca sua própria vontade, sua própria glória. Então é muito tendencioso quando você veste um paletó, está bem arrumado, com o microfone na mão, você entende que toda a verdade é sua e absoluta. Isso não é assim. Quando eu me padronizo a um mensageiro, me arrumando estar adequado, enquadrado, eu procuro estar representando o meu Senhor, o meu Salvador, e procurando deixar resplandecer a luz através das minhas atitudes, do meu comportamento, para que o nome dele venha a ser glorificado. Não meu, o dele. E saber interpretar e avaliar o texto pelo contexto, para que toda a honra e toda a glória seja dada a ele, não a mim. Eu sou como um trapo de justiça, toda a minha justiça que eu fizer não passa disso. Mas é muito interessante observar quando Jesus diz, de uma maneira muito interessante, já no capítulo de número 8, e no versículo que aqui se envaidece no meu coração, Jesus disse, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meu discípulo. Há um monte de interpretação textuada
que algumas pessoas tentam mostrar como é viver em Cristo Jesus. E eu prefiro seguir os conselhos apostólicos, porque de lá para cá já tem muita mudança acontecida. Muitas coisas aconteceram. Eu quero abrir um parênteses para poder deixar você entender que é um perigo quando nós entendemos que somos nós que devemos aparecer. É um perigo quando você pega o evangelho e coloca do lado e diz eu fulano, eu cicrano, isso é perigoso. Porque se alguém quiser fazer a vontade do Pai, da mesma forma que Jesus fez, obedecemos os mesmos critérios, porque doutrina é ensino, ensino é a ferramenta qualificada para formar o crente, o obreiro, o ministro. Do contrário, isso não existe. E as exigências, biblicamente falando, ela tem muito mais retiro no mundo relacionado ao cônjuge do que exatamente a igreja. Mas quando você observa esse ponto de vista que relaciona o cônjuge, é enfatizado com a igreja. Então você vai entender claramente que aquele que não consegue cuidar da sua casa, do seu convívio familiar, não tem condições nenhuma de cuidar da igreja. Se aquele camarada é um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista, ele não sabe cuidar da mulher dele, ele, por certo, não vai saber cuidar da igreja. Porque quando Paulo faz aquela alegoria bonita, que ele mostra de uma maneira tão direta, o ponto, fato e verdadeiro, do sentido de que era a igreja representada na vida de uma mulher, do que é um lar representado dentro de uma igreja. Isso é muito interessante. Então é muito interessante que você observe o que é Jesus e o que é homem, o que é homem, o que é Deus, o que é Deus e o que não é. Mas nós ficamos, muitas das vezes, eu fiz uma pergunta, do que você tem medo, afinal? Qual é o meu medo? Porque, reunindo todos os tipos de ministério que existem na face da terra, solidificado nos seus fiéis estatuto, tá? Não estou dizendo firmado na palavra, não. Não estou dizendo firmado na Bíblia, não. Estou dizendo firmado nos seus estatutos, que tiram um pedaço de outro, um jeito de um, jeito de outro. Eles que formam os seus estatutos. Estou falando, esses ministérios, todos eles, sempre tem algo que a gente olha que não concorda com isso. Não é isso? Mas qual é o seu medo? Então, todos eles que tem muitos deles que falam abertamente nas redes sociais que não deveria fazer isso. Com assuntos de família, se reúnem em família, não é expor de uma maneira inadequada. Mas eu falando com você que é crente, você que acredita no poder da palavra de Deus, você vai ter o fato de ter a oportunidade de entender que você é somente um grão dentro de um saco de arroz, ou de farinha, ou de feijão. Você é um grão. E observe quando você está catando o feijão, limpando ele, separando, você percebe o quanto o bom cai. Para isso, nós temos uma linguagem muito mais específica quanto a parábola do semeador. Sementes que caíram foram sementes, e boas. Mas elas caíram em lugares diferentes. Terreno diferente, solo diferente. E nisso nós entendemos que a última caiu em uma boa terra e produziu os frutos dignos de aceitação. Receberam temperatura suficiente, a água, o vento, o mormaço, tudo foram. Mas houve uma mudança extraordinária. Então não é eu que vou fazer parte, sair de onde eu estou, ou me expulsarem, ou me jogarem. Vamos dar um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer. Não estou dizendo que isso venha acontecer, o que vai acontecer, eu não sei de nada. Eu estou aqui conversando com você sobre a lição. Acredito que quem conheceis a verdade ela vos liberta. Mas tem pessoas que conhecem a verdade
e precisa mentir para poder satisfazer o desejo. Se Jesus mentisse, se ele mentisse ali, ele não teria direito nenhum de ter o seu nome na dignidade do Salvador do mundo. Quando Jesus diz, olha, vocês conheceram a lei que Moisés entregou na mão de vocês? Pronto. Bem, eu vou parar por aqui, eu gostaria isso, eu esperei esse momento, né, para poder dialogar com você. Mas já vai começar aqui a festa dos meninos, né? E é melhor aqui para não trocar o meu áudio com a poluição sonora, tá certo? Forte abraço, se você fica com a gente, deixa seu comentário, participe se você gostou da ideia, entendeu? Compartilhe, dê início à ideia, combata com a ideia, reflita a ideia. Qual é o seu medo? Tem a verdade nas suas mãos? Tem um conhecimento dela com você? Qual é o seu medo? Porque em todo grupo, em todo grupo, existe uma coisa tão importante que você precisa conhecer. Tem que estar aliado, falando a mesma língua, fazendo do mesmo jeito, combinando com o mesmo pensamento. Do contrário, não tem acordo. Do contrário, não há combinação. Do contrário, não tem jeito. Então não se estranhe se você não faz parte de um grupo, seja dentro ou fora do ministério. Se você não tem requisito financeiro, se você não tem capacidade, se contente. Ou então você pega a sua mochila e você vaza, vai embora. Entende? Mas é assim, amigos, você só vai ter amigo quando você estiver agradando eles. No dia que você deixar de o agradar, você não vai ter mais nada. Você não vai ter mais nada. Enquanto você está agradando, o amigo está agradando, fica aquele jogo de ping-pong, tic, 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 ou então beisebol, você entendeu? É isso. Você só faz parte de um grupo, não é porque você é um homem de Deus, você tem unção. Pessoas que trabalham em ministérios, com o ministério, não olha isso. Não fique pensando, não caia na sua cabeça, porque na minha não entra isso. Quando Paulo disse para mim, que eu digo assim, eu quando leio a carta de Paulo, a carta de Pedro, a carta de Tiago, é ele falando comigo. É ele falando comigo, não está falando com ninguém, é eu que estou lendo, está falando comigo. Então não adianta eu tentar expressar uma expressão diferente, que eu pego a carta, ela tira de lá do tempo deles, na época deles, e trago para mim. Porque Paulo disse assim, vamos dizer assim, olha, Nunes, preste atenção, Jader. Eu, quando sair de junto de você, vai vir homens cruéis que não irão se importar com você. Eles são ferozes. Eles já vêm com os objetivos deles, com as ideias formadas. E não vão descartar o rebanho. É a minha linguagem de hoje. E aí você vai dizer o quê? O meu compromisso é anunciar o evangelho, dentro ou fora de uma tribuna. Aonde eu estou, aonde eu entro e aonde eu saio. O meu time é Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Se eu ir a um lugar visitar, tem um comandante, tem um chefe, tem alguém lá que está liderando o trabalho, vai liderar, porque eu não vou tomar o lugar dele. Eu lembro uma vez de um líder, que eu admiro muito ele, e o filho dele disse para ele, meu avô, quando eu crescer eu quero ser um pastor igual ao Senhor. E ele disse, está repreendido em nome de Jesus. Mas que é isso, meu avô? Ele é. Você primeiro precisa ver a sarça pegando fogo. Precisa tirar a sandália dos seus pés e sentir arder quando você pisar no local santo, no local chamado. Você precisa desejar isso, ter no teu coração isso, porque do contrário você não vai aguentar as chicotadas.
As chicotadas são pessoas que aparecem, a chicotada tem muitos exemplos que podemos usar para poder termos uma coraça estruturada, para poder se infrir as pancadas que vamos receber. Recentemente um jovem falou com muita lealdade ao seu sentimento, e ele disse para mim de uma maneira muito interessante. Casar é difícil hoje. Eu digo, por que é difícil casar? Não é difícil. Casar é a coisa mais simples. Encontrou a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, a pessoa que você conheceu, passou as 4 fases do relacionamento, você está feliz. As 4 fases Quais são as 4 fases? Bem, em primeiro lugar, você tem que ser um cara de moral, caráter e respeito para entender as 4 fases. Aí eu vou contar para você quais são as 4 fases. A primeira é você conhecer a pessoa. É uma fase única, separada. Você já brincou de amarelinho quando era pequeno? Você, quando está numa pedra, está com muita água, você tem que pular um pé para depois o outro. É conhecer. O primeiro fato é conhecer. A pessoa com quem você sonha construir um império familiar. O segundo ponto vem o namoro. Mas veja lá, você precisa ter uma faculdade de um tempo que você conhece a pessoa. São 4. Passando por segundo é você o namoro. E respeitar namoro não envolver ali o relacionamento de casado, muito menos de noivado. Não envolve o relacionamento, você está namorando, não é noivando. Namoro é namoro. Para te dizer, é a segunda fase de um irmão gêmeo do conhecer. Só que você já tem um pouco mais de liberdade. E essa liberdade deve tomar um padrão. Porque agora você vai para a terceira fase, e a terceira fase é o noivado. E o noivado, ele é uma das antepenúltimas, e por ser antepenúltima, você precisa tomar uma cautela gigantesca. É muito importante isso. Então você precisa entender claramente, mediante a poluição sonora, que já, graças a Deus, recebi uma liberdade para isso, né? Parou, e eu estou dando continuidade, porque eu não sei quando eu vou poder falar isso de novo. Então, o que acontece? Sendo agora a sua oportunidade de você dar o passo seguro. Com essa eu quero me casar. Você já conheceu defeitos, verdades e mentiras nela. Já conheceu tudo nela e ela também já conheceu a transparência. Transparência. Ciúme não é um cidadão que deve pertencer a relacionamento nenhum, mas infelizmente eles estão dentro. Mas tem um moderado, tem um descontrolado, tem um mentiroso, um enganador. Ciúmes. E esse, quando chega na hora do noivado, no campo de noivado, você vai entender a liberdade que você já tem. Para quando você casar, quando ela ligar, você já sabe dizer. Quando ele ligar, você já sabe dizer. Do que você tem medo? Então você precisa entender essa realidade. Entenda essa realidade e você viva com Deus, viva feliz com a pessoa que você ama. Assim é o ministério mesmo. A igreja que você congrega. O lugar onde você está. Não adianta tentar sair para ir para um outro lugar. Você não tem melhora nenhuma. Você é um, outro, igual a todos os outros, a qualquer um. Então não fique pensando que você está se achando. Porque se não é Deus, lembra quando Jesus disse isso a Herodes? Nenhum poder é te dado, se do céu não lhe for dado. Herodes ou foi César? Lembre aí. A mesma coisa hoje. Você não pode chegar para um superintendente líder e dizer para ele, olha, nenhum poder é te dado. Se ele disser, olha, fulano, eu quero você em tal lugar ser assim. Eu tenho um direito, eu tenho alguma opção, senhor, dizer sim ou não? Ele disse, não tenho. Bom, agora vai ter a minha. O senhor é ditador e eu não sou, não vou não. Estou batendo de conta o sistema. E batendo de conta o sistema, você já está sendo visado. E eles matam. Mata a sua fé, mata a sua postura, mata a sua vida, mata tudo você. Gente, é ministério.
E agora? Aí tem um programa que eu assisti assim, e agora? Com você? Tem medo ou não tem medo? Qual é a reação, a sua real reação? É ficar ou sair correndo? Se você sair daqui, você vai para ali. No início, você é maravilhoso, todo mundo gosta de você. Mas vai chegando para o meio, vai chegando já para o final, é a mesma coisa, você vai entender. Não adianta você mudar. Ou você aprende a conviver, não se torne como um camaleão, senão você vai ter duas personalidades. Mas aprenda a conviver com as diferenças. E seja você diferente. Para você pregar a mesma doutrina. Analise você a sua conduta ética, que isso não vai levar também nada para muitos, mas para você e a Bíblia, para quando você abrir a sua boca, você saber que você está falando acerca do reino de Deus, não do reino dos homens. O reino dos homens tem essa burocracia toda que eu falei, mas o reino de Deus é outra questão. É comprado com o sangue de Cristo. Eu até tenho um hino que eu gosto muito da harpa cristã. Comprado com o sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo já me redimiu, encheu-no minha alma devera, do gozo que vem do povo. Aprendeu? Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Uma coisa que um dos líderes me disse, que o trabalho que é feito muitas das vezes nas detenções, nas penitenciárias e nas Lafayette, nas delegacias, nos hospitais, são um trabalho árduo. E aonde não tem retorno financeiro, muitas das vezes também são um trabalho desprezado. Por isso eu falo para você sobre os missionários voluntários de Cristo. São pessoas que congregam em outros ministérios, mas estão aliados para poder fazerem parte deste grupo, trazendo o crescimento e a libertação de muitos que estão lá dentro. E é muito interessante você saber o que produz o Evangelho. O Evangelho tem a sua produção natural. É vivo, tudo ali é vivo dentro do Evangelho. E eu tenho um testemunho maravilhoso falando sobre esse ponto de vista. Mas você não vai achar na internet. Você não vai achar em lugar nenhum, porque ele está comigo. Eu sou uma testemunha viva do tempo e de um trabalho realizado. Tive a oportunidade de escrever um livro, e eu fiz dele 2 páginas, melhor, desculpe, eu fiz uma cópia, fiquei com 2, dei um para um amigo que eu conheci muito e gostei. Embora brigar logo recentemente no início, mas eu dei para ele uma cópia de presente. Pastor Israel Ferreira, um homem bom, mas no início para mim foi uma dificuldade. E me lembro a última vez que eu entrei dentro da sala dele e aguardando para ter uma palestra com ele, que eu estava querendo oferecer meu trabalho de filmagem. Mas ele estava muito atarefado, não sabia o crime que estava acontecendo,
Depois eu soube, não interessa você saber o crime, mas foi uma luta muito travada. E ali eu disse a ele, olha, eu quero dizer para o senhor que o senhor está sentado com muitas cobras ao seu redor. Falei isso para ele. Falei para ele. Felizmente, eu não tenho uma resposta do sim ou do não, porque isso não era do meu interesse saber também. Mas eu só queria que ele ficasse sobre aviso. A minha responsabilidade é essa. Aquilo que eu vejo, eu falo para você. Que eu entendo, eu interpreto para você. Se eu não tiver entendimento nem interpretação, eu guardo comigo e fico procurando através de uma ajoelhada, 2 ou 3, até que eu consiga um esclarecimento mais próximo. Não demorou muito tempo, eu já estava em uma reunião onde já estava vendo-se um grande círculo formado e eu vi as coisas se desenrolando. Não nego a você que nesse período eu já tinha me esquecido do que tinha dito a ele. Esquecido sim, porque eu não estava ali com aquele pensamento. Quando as coisas se concretizou, algo se despertou a minha ideia, e eu estava no andar de cima de uma galeria, e eu estava vendo aquilo ali. Eu disse, meu Deus, muito mais eu teria para contar se fosse necessário, mas não é necessário. Não é necessário. É necessário você entender que aquele que fala a mesma doutrina, sabe que Jesus disse que aqueles que são meus discípulos seguirão ele, permanecerão com ele. Se vós ouvir, se vós acreditar, aceitar, permanecerão. Então você vai ver que é uma coisa interessante. Você só anda comigo se você me aceitar. Se você não me aceitar, você não vai andar comigo. Entende? Então você precisa entender isso. Jesus deixou tudo que está acontecendo, ele deixou nós de olhos bem regalados. Os apóstolos falaram assim. As lições que nós estudamos nos mostram. Ainda que tentam nos mostrar um caminho diferenciado, mas você consegue entender onde tem um quebra-mola e você reduz. Você é motorista habilitado, então você reduz para... E você sabe de que criar o quebra-mola? Para evitar um acidente em alta velocidade. E acidente é aquilo que acontece de maneira que você não quer fazer. Amigo, para mim, a pessoa para ser meu amigo tem que ser muito transparente, muito sincero, porque eu já entendo. Eu sei de onde eu vim, sei aonde eu estou e sei aonde eu quero ir. E qual é o medo que você tem? De que é que você tem medo? Não, passar vergonha? Alguém abrir a porta e dizer, saia, você não é bem-vindo aqui? Olha o que passou Jesus e veja o que você vai passar. E vou deixar aqui aberto um negócio para você. Vem um carro falando aí, olha aí, disso aí, presta atenção. Qual é o ministério que você hoje mais analisa? Olha lá, no Antigo Testamento, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, leia o Novo Testamento por inteiro, 1, 2, 3, 4 vezes, não sei quantas você leu, eu sei quantas eu li. E você veja qual é o ministério hoje na terra, solidificado sobre a rocha do estatuto que eles têm, que mais se assemelha aos que perseguiram e mataram através de um concílio a Jesus Cristo Nazaré. Aí você deixa seu comentário. Qual é o ministério que você mais achou, mais vê, mais entende? Que se parece com aquela turma que onde Jesus estava, eles estavam sempre tramando a morte de Jesus. Mas só colocaram a mão em Jesus no tempo certo. Tá certo? Para eles foram um regozijo, matamos, eliminamos os judeus. Não é assim que ele vai dizer? Jesus Cristo nós eliminamos, acabamos com ele, era uma farsa, era uma mentira. Não é assim? Pronto. Em todo lugar que você pisar. Amigo é amigo. Mas isso que não é amigo, os seus defeitos, ele vai chamar você para falar com você. Certo? Deus abençoe você. Forte abraço.